Entrou? Ah, agora entrou. Boa noite, Ana, boa noite, Lolo, Nani, Raíssa, a Claunene, Márcia, Ferrari, Josiane, eu tô enferrujada, hein? Letícia do Crianças Especiais, a Ana Cláudia, Camila. Ixi, esse aqui eu não vou conseguir ler de jeito nenhum. Closis, que tais, acho que é isso. Andriele, Clarice, Josiane, Criança Feliz, Ana Paula, Carolina. Nossa, quanta gente, que legal. Boa noite pra vocês. Eu tava morrendo de saudade de estar em live. Entrei sem avisar ninguém, porque eu queria bater um papo com vocês nesse finalzinho de noite sobre novidades agora de 2021. A última live que a gente fez pelo Autismo Legal foi Enani, muito legal ter você aqui. Um beijo para todo mundo que está mandando beijo, boa noite. Seria muito legal se eu conseguisse responder um por um. É muito bom estar com vocês aqui. Vocês sabem como eu gosto de aqui bater papo, conversar, responder dúvidas. Amo responder dúvidas. E a gente tá com a programação toda nova agora para 2021. Tô me achando um canal de televisão, né? Falando de programação nova e tudo. Mas falando sério agora, né? É difícil eu falar sério assim, mas vamos lá. A gente parou mais de um mês. O que eu tinha planejado era parar durante um mês pra gente programar esse novo ano, mas a gente parou mais do que um mês. E eu acho que ficou muito legal essa programação. Vocês chegaram a ver a publicação que eu fiz agora à tarde? A gente ficou 2 dias sem mexer em nada, né? Sem publicar nada e tudo. E agora eu publiquei essa nova programação de 2021. Então eu vou explicar para vocês e eu queria que vocês me dessem as primeiras dicas do assunto que a gente vai ter na primeira semana. Então, eu vou explicar primeiro. Ah, a Letícia viu, né? Amiga para essas coisas. Obrigada, viu, Lê? A Letícia do Crianças Especiais, amigona de primeira. Ai, a Ilza tá perguntando se eu cortei o cabelo. Cortei o cabelo. Eu não deveria contar a história pra vocês, mas eu vou contar. Então, eu vou contar. Foi o seguinte. Só eu vou fazer isso. Tá bom, vou contar o que aconteceu. No final do ano, minha sogra falou pra mim, ela falou, ah, Carla, você fica melhor de cabelo curto e tal, não sei o quê. Sabe quando dá aqueles 5 minutos? Eu cheguei em casa, meu cabelo já tava bem comprido. Aí eu penteei, tô ensinando vocês como cortar o cabelo em casa, tá bom? Aí eu cheguei em casa, lavei a cabeça, penteei o cabelo todo pra frente, baixei a cabeça, tal, penteei todo pra frente, aí passei a tesoura nele reto. Né? Quando você penteia o cabelo todo pra frente e passa reto, se tiver alguma cabeleireira vai me matar agora. Você corta o cabelo todo em camadas, né? Ele fica em camadas aqui e ele ficou bonitinho, assim, ficou legal, tal, e beleza. Aí, uns 15, 20 dias depois, eu fui levar o Gabriel para cortar o cabelo, na mesma cabeleireira que a gente corta há muitos anos. Mas eu cheguei na cabeleireira e eu falei pra ela, eu cortei meu cabelo sozinha, expliquei o que eu tinha feito, tudo. Eu falei pra ela, você só dá uma acertada, porque acho que eu não fiz o corte tão retinho. E aí ela começou a acertar, e eu só via cabelo saindo, eu só via cabelo saindo. E ela falou, não, fica tranquila, eu só tô tirando aqui as pontas, mas eu não vou mexer no comprimento. E é verdade, ela não mexeu no comprimento. Mas aqui em cima, gente, eu devia ter tirado uma foto pra mostrar pra vocês. Mas é que ficou tão feio, tão feio, tão feio. Parecia cabelo de Chitãozinho Chororó dos anos 80. Eu tinha o cabelo daquele jeito e naquela época era legal, mas hoje em dia não é. E aí eu fiquei assim os 2 dias em casa. Eu tava naquela série das 10 dicas, lembra daquelas 10 dicas da maternidade? E eu tava no meio daquela série. Eu tinha gravado algumas dicas, mas quando eu cortei o cabelo tava bem ali no meio. E se vocês ficarem olhando aqueles vídeos, vocês vão perceber exatamente o dia que eu cortei o cabelo, porque o meu cabelo ficou uma bagunça danada. Aí, enfim, depois eu voltei lá e falei, ó, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí ela deu um tapa e no fim das contas ficou legal. Eu gostei. Agora eu gostei, mas vocês não têm ideia. No começo ficou assim desesperador, eu tinha vontade de chorar. Mas enfim, o assunto não é esse. Então vamos falar a respeito do que a gente está fazendo agora esse ano? É o seguinte, tem uma série de coisas, né, que a gente publica e que vocês gostam muito. Então eu resolvi estruturar melhor isso para que a gente saiba exatamente o que vai acontecer. Eu amo fazer lives, vocês sabem disso.
Se eu pudesse fazer a live todo dia, mas enfim, né? Se eu fizer live todo dia, provavelmente vou ter que arrumar um advogado para fazer meu divórcio. Então não dá para fazer live todo dia. A gente vai ter live 2 vezes por semana, ok? Então, toda terça-feira, na hora do almoço, vai ser a live do almoço. Obrigada, viu? Para todo mundo que gostou do cabelo novo. Que bom, fico feliz. Então, toda terça-feira, na hora do almoço, eu vou ter live com um profissional da área ou com um autista, tá bom? Então, autistas adultos vão estar vindo aqui para falar um pouquinho a respeito do autismo deles, né? A maioria de nós somos... Tá baixo o áudio? Vocês estão me ouvindo baixo? Eu posso tentar... Vê se melhorou. Tá melhor agora? Eu posso fazer sem o fone. Normalmente o fone melhora, mas de repente... O áudio tá melhor agora? Ajuda aí, gente. Tá baixo. Eu tirei o fone. Ficou melhor ou ficou pior? Ó, quando acontecer isso, vocês me contam já no começo, tá bom? Porque senão eu fico falando, ninguém ficou ouvindo, aí... Melhorou o áudio? Ok, beleza, gente, obrigada, viu? Mas dá essa dica logo no começo, se tiver baixo, porque eu já teria tirado o fone, o microfone faz tempo. Então vamos lá. Beleza, valeu. Muito obrigada. Deem dicas, não pensem que vocês estão reclamando. Passa a informação, porque a gente aqui não tem muita noção, né? De que tá melhor, tá pior e tal. Beleza? O áudio tá resolvido. Então vamos lá, voltar pro assunto. Live, a gente vai ter 2 lives por semana. Toda terça-feira, na hora do almoço, a gente vai ter uma live com um profissional ou com um autista. E o que eu acho muito legal, os profissionais ensinam pra gente técnicas e toda a parte teórica, tudo que a ciência explica e ensina a respeito do autismo. Mas nós teremos aqui autistas adultos que vão estar falando um pouquinho a respeito do autismo deles, como eles lidam, como eles lidaram com o autismo, as dificuldades que eles enfrentaram, como eles puderam superar isso, porque eu acho que a oportunidade, principalmente nós, mães de crianças com autismo, a oportunidade da gente poder conviver ou aprender com autistas adultos ensina muito pra gente. Eu descobri, na verdade, isso com a convivência que eu tive com a Kênia, né? Vocês conhecem a Kênia. Quem não conhece, siga a Kênia do Autismo Make. Ela é uma amiga do coração, assim. E tem quase 2 anos que eu convivo com ela praticamente todos os dias ali na moderação da comunidade pro autismo, que é a comunidade do Facebook do Marcos Mion e tudo. E eu aprendi tanta coisa com a Kênia. No dia a dia, na convivência, e eu gosto muito de conversar com autistas adultos, adolescentes, autistas mais velhos, porque eles conseguem explicar bem tudo aquilo que eles viveram, as dificuldades e as conquistas, como eles lidaram com tudo isso. E o que eu acho também muito bacana é que isso fortalece nós pais de autistas, crianças, nós pais que ainda não conseguimos às vezes enxergar essa maratona, sabe? Porque o autismo não é uma corrida de 100 metros, né? Não começa hoje, ano que vem acabou, é a vida inteira. E isso é muito, 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 muito legal mesmo. E a gente vai ter oportunidade de conversar, de ouvir autistas adultos contando um pouquinho da vida deles, vai ser bem legal. A outra live vai ser toda quinta-feira, às 8h30 da noite, ok? Então, quinta-feira, 8h30 da noite, live sobre direitos. Vocês vão perguntar o que vocês bem entenderem e eu vou estar aqui só para responder. Por que isso? Porque eu já não estou dando conta de responder direct que vocês mandam, né? Quem manda direct sabe que há um tempo atrás eu respondia sempre, agora eu estou demorando mais, às vezes eu não consigo responder, porque obviamente o volume tem crescido muito. Só que no Instagram a gente está com mais de 113 mil seguidores e eu respondo pessoalmente cada pergunta. Então eu não estou dando conta mais de responder todo mundo. A gente vai dividir os assuntos, as lives. A cada semana eu vou estar falando a respeito de um assunto diferente. Vocês vão poder perguntar o que vocês bem entenderem. Tudo que eu souber eu respondo, o que eu não souber responder eu pesquiso e trago para vocês depois. E já falando o assunto desta quinta-feira, que vai ser a primeira live da semana, essa quinta-feira eu vou falar a respeito de autismo e de Covid, ok? Tudo que interfere ou não interfere na vida da pessoa com autismo,
a pandemia, a gente vai falar de internação hospitalar, a gente vai falar de retorno às aulas, a gente vai falar de uso de máscara, a gente vai falar de autistas em ônibus, em Uber, em táxi, ok? Então, separem as perguntas que vocês têm neste assunto, porque a gente vai estar falando a respeito disso, do autismo e do Covid, o impacto que teve tudo isso. E o que a lei protege ou o que a lei obriga, ok? Então, a gente vai falar a respeito disso. Outra coisa que vocês amam e que a gente vai manter agora fixo é o não é legal, ok? Então, vocês sempre mandam alguma história, Carla, aconteceu assim, assim, assim. Pode, não pode? Isso é maravilhoso, porque isso serve como base para uma série de postagens, em especial com o não é legal, tá? Então, todas as histórias que vocês quiserem colocar, coloquem, mas eu vou pedir para vocês colocarem no post, no texto, tá bom? Porque quando vocês colocam ali na publicação, é mais fácil de eu visualizar. Se vocês mandarem por direct, tem que dar sorte de eu conseguir pegar o seu direct para poder usar como base para o não é legal, ok? Outra coisa que eu acho mega importante, as recomendações de livros. Eu estudo sobre autismo há 6 anos. Pra quem não sabe, o meu marido voltando pra casa, tem janta? Tem, amor, pode vir, tá bom? José Bertin Júnior é meu marido. Quando vocês não conseguirem falar comigo, manda mensagem pra ele. Ele vai morrer por causa disso. Mas praticamente tudo que eu respondo, ele sabe a resposta também, porque ele já me ouviu falar tanto sobre isso, que ele sabe a resposta também, tá bom? Então quem quiser furar fila, manda pergunta pra ele que ele sabe responder. Esqueci o que eu tava falando. Livro, ok. Livro. A gente toda semana vai trazer uma recomendação de livro. Eu estudo isso desde que a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel, há quase 7 anos atrás. Agora em abril vai fazer 7 anos que o Gabriel teve o diagnóstico do autismo, e sempre a gente está estudando mais. Então, assim, o que eu vou recomendar para vocês não significa que sejam os únicos livros que funcionam, mas são livros que eu li e que eu gostei muito, que para mim foi útil, e por isso que eu tô recomendando para vocês. Eu vou parar de olhar o que meu marido tá escrevendo, porque eu distraio e eu esqueço o que eu tô falando, tá bom? Então, tem vários livros super legais para recomendar para vocês. Outra recomendação que a gente vai ter agora na sexta-feira, sempre na sexta-feira, é a recomendação de algum livro, algum jogo ou alguma série de desenhos, coisas que a gente possa assistir, na verdade, com as crianças, ok? Então, vários joguinhos, vocês não têm noção. Eu vou qualquer dia, a live... Não, live de quinta não dá. Eu vou gravar um vídeo de frente pro armário do Gabriel. O Gabriel tem um armário, se vocês olharem lives antigas, tem aí bastante vídeo ali, onde a gente tem um armário cheio de jogos, de atividades, que a gente fez muita coisa com ele quando ele era menor, principalmente. Então a gente sempre vai trazer alguma série, um desenho, jogos e coisas que as crianças podem assistir, que vale a pena a gente estar assistindo com eles, tá bom? Que mais? E no sábado, todo sábado vai ter um vídeo falando a respeito de algum assunto da semana. Sempre tem algum assunto importante que acontece durante a semana e que vocês normalmente bombardeiam fazendo perguntas ou comentando a respeito disso. Então, todo sábado tem um vídeo falando a respeito do assunto que teve mais em pauta durante a semana, tá bom? Eu ainda não gravei, provavelmente vou gravar toda sexta-feira esses vídeos para poder colocar fresquinho para vocês. Qualquer sugestão, vocês também podem mandar ali. Os direitos, de segunda a sexta, a gente vai ter 2 publicações por dia, tá bom? Então, de manhã a gente coloca direito e à tarde a gente vai colocar esses assuntos, cada um da semana, que eu coloquei na publicação de hoje. Então, acompanhem. E a gente vai estar trazendo para vocês os direitos. Agora, você não quer esperar o direito que você precisa saber durante a semana? Vai lá no nosso site, entra no www.autismolegal.com.br. Tudo que eu falo pra vocês na live tá escrito ali. Vai no nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube é pequenininho, tem menos de 17 mil inscritos ainda. Dá uma forcinha, passa lá, porque os vídeos que estão aqui e que às vezes é muito difícil, a gente tem muita dificuldade em encontrar vídeos que estão publicados no IGTV, porque não tem uma busca decente. No YouTube tem.
então dá pra gente buscar os vídeos que estão publicados aqui, que a gente já jogou lá no YouTube. Vocês conseguem buscar de uma forma um pouco mais prática ali no YouTube do que encontrar aqui no IGTV, que tem 500 mil vídeos diferentes e é difícil fazer a busca, tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Vocês fizeram algumas perguntas. Quem fez pergunta, coloca aqui de novo, fica mais fácil do que eu puxar aqui em cima. Mas enquanto vocês estão escrevendo aqui, eu vou pegar um que foi o último que fez. Freire, Claudiane está dizendo como fazer a carteira de identificação do autismo. Então, esse é um assunto que sempre está em pauta. A CIPTEA, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, aquela que foi feita, que foi criada através da Lei Rouanet Mion, não está sendo emitida em lugar nenhum do Brasil. Existem municípios, existem estados que estão emitindo uma carteira de identificação que tem validade legal, mas não é a CIPTEA, ok? Essas carteiras não é ainda a CIPTEA. O que aconteceu? Que logo que a CIPTEA foi criada, que a lei entrou em vigor, entrou a pandemia e parou tudo. Então, até agora não tem ainda a tal da CIPTEA, mas tem essas carteiras locais, e tem o RG com a identificação do autismo, que a partir do dia 1º de março vai ter que ser emitido em todos os estados. Era para entrar março do ano passado, aí foi alterada essa determinação legal, e a partir de 1º de março deste ano, agora 2021, todos os estados são obrigados a ter o novo modelo do RG, tá? A gente vai falar uma outra live só sobre documentação, mas adiantando isso. A Ilza Carvalho, doutora, sua página no Play Store é paga? Não, não é pago. Tá? Tem um app no Play Store. Para quem tem Android, você consegue usar, baixar. Para quem tem Apple, a Apple tá dando um couro na gente. Vocês não têm ideia do couro que a gente tá tomando da Apple. Mas o app pode ser usado através do navegador. Então, se você entrar no seu computador e colocar app.autismolegal.com.br, você vai ter acesso ao nosso app. Tem um monte de coisa. A gente vai trazer toda semana uma funcionalidade do app que é de graça e que tem um monte de gente que nem sabe que existe esse app e ele é super legal. Família Oliveira, a escola tem dever de pagar uma AT a criança na escola particular? Vamos lá. Na escola particular ou na pública, se a pessoa com autismo, não precisa ser criança, pode ser um adulto, se a pessoa com autismo precisa de um acompanhante, de um professor auxiliar, a escola precisa fornecer esse profissional sem custo nenhum. Não precisa, ou melhor, não pode cobrar absolutamente nada dos pais, mas precisa comprovar que a pessoa com autismo tem essa necessidade. Só muito cuidado na hora da gente perguntar ou entender sobre o professor auxiliar, aquele que auxilia na educação, e o AT, aquele terapeuta, ok? Então, aqui no Brasil ainda é dividido. Terapia é com convênio ou com o SUS. Educação é com a escola, tá bom? Um dia, no mundo ideal, nós chegaremos no momento onde tudo isso vai estar interligado, porque tem que estar interligado. Mas, por enquanto, educação a gente resolve com a escola e saúde a gente resolve com convênio. Existem existem vários processos onde a gente solicita o AT no ambiente escolar. Mas isso precisa ser muito bem estruturado para se conseguir, a gente só vai conseguir isso em juízo, tá bom? O AT, aquele que faz terapia no ambiente escolar, é possível, mas vai conseguir através de processo e tem que ser com alguém que entenda razoavelmente do assunto, tá bom? Não dá para ser qualquer advogado, não. Barbosa 22, faz uma live com Hernani Alves, ele é a inspiração para mim. Vamos, Hernani tá aqui ainda. Hernani, se tiver, dá um tchau pra galera. A gente vai fazer uma live, se tudo der certo, que eu fiquei de falar com o Hernani hoje, eu não falei, e eu vou pedir desculpa aqui, assim, ao vivo. Se tudo der certo, a semana que vem a gente vai fazer a live com o Hernani, ele tem uma história super legal, muito legal. Tem um monte de história boa, tem muitos autistas que eu tive a oportunidade de conhecer por conta do Autismo Legal, que são, assim, super inspiradores, muito legal. Dica de como conseguir o tratamento, ok, o convênio sempre dificulta mesmo. Hoje eu estava fazendo uma reunião com o cliente e isso, assim, é uma coisa recorrente. A maioria das pessoas que marcam a reunião e querem saber a respeito, principalmente com relação a convênios,
eles querem saber sempre algumas coisas. Então eu vou explicar para vocês, deixa eu ver que horas são agora. Ok, eu vou explicar para vocês a lógica da coisa, ok? Então vamos lá. Ah, o Hernani tá aqui. Quem quiser seguir o Hernani, fica à vontade. Ele tem uma história muito legal. Hernani, você acha que a gente consegue fazer? Olha, eu fechando aqui, né? Vamos fazer semana que vem? Terça-feira, na hora do almoço? Dá tempo de você avisar todos os seus contatos? Senão a gente faz na próxima terça. Tá bom? Aí você me dá um toque. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa que eu tava explicando hoje para esses clientes. Pensa no seguinte. Convênio médico é um negócio, ok? Então a gente contrata um convênio. Por que você contrata o convênio? Para que ele preste o atendimento de saúde adequado à pessoa que contratou. Ok, Hernani, fechou. Gente, eu sou essas, assim, saio daqui, vou pra lá, saio daqui, vou pra lá. Fechou o assunto, Hernani, a gente vai publicar a live do Hernani semana que vem, terça-feira, às 13, ok? Agora eu vou voltar para a reunião de hoje para contar para vocês. Então, convênio é um negócio onde eles ganham dinheiro e prestam serviço para o outro. É uma prestação de serviço, ok? Pensa comigo o seguinte, o convênio sabe, por exemplo, que autismo não é doença pré-existente. Isto significa que a pessoa com autismo não tem que cumprir a tal da carência estendida de 2 anos. Isso é ilegal. Só que o que o convênio fala para você? Que autismo é doença pré-existente e você vai ter que pagar durante 2 anos para depois você usufruir os serviços do convênio. Eles sabem que isso é ilegal, mas eles te passam a informação errada. Por quê? Vou dar um exemplo simples. A cada 10 pessoas que recebem essa informação, 2 provavelmente vão atrás para saber que autismo não é doença pré-existente. Portanto, o autista não precisa cumprir 2 anos de carência. O autista vai cumprir somente 180 dias de carência. Deu 181 dias, ele precisa ter o atendimento completo. Mas o que acontece? A cada 10 pessoas, 2 ficam sabendo. Pensa comigo, é vantajoso financeiramente eles continuarem mentindo, não é? Vale a pena para eles enganar vocês que estão aí do outro lado? E aí aqueles 2 que entram em juízo ou que metem a boca e que reclamam e que fazem isso, que fazem aquilo e tudo mais, eles prestam atendimento. Enquanto os outros 8 estão em casa chorando, esperando os 2 anos passarem, achando que os filhos não têm direito ao atendimento. Vou dar outro exemplo para vocês. O convênio fala para vocês que vocês têm direito, né? A pessoa com autismo tem direito a 40 sessões de psicoterapia durante o ano, 40 sessões de terapia ocupacional durante o ano, 96 sessões de fonoaudiologia durante o ano. Eles sabem que é totalmente ilegal eles determinarem a quantidade de sessões. Que quem determina a quantidade de sessões que o paciente precisa não é o convênio, nem a ANS. Apesar da ANS ter uma norma regulamentadora que diz essa quantidade, a norma diz que essa é a quantidade mínima. Mas todo mundo usa como base que essa é a quantidade máxima. E isso também é ilegal. Mas como que eles vão... Por que eles vão falar para você? Não, fica tranquilo. Se o médico falou que seu filho precisa de 4 horas, de 10 horas, de 20 horas por semana, tudo bem, eu vou prestar esse serviço. Claro que não. Eles falam que você tem direito a 40 sessões durante o ano e quando chega no limite, eles falam, olha, desculpa, mãezinha, mas você atingiu o seu limite. E aí você fica em casa sofrendo, esperando passar o ano para ter mais terapia, ou então você tira o dinheiro que você não tem para pagar a terapia particular. É muito importante a gente entender que isso é ilegal. E eles não vão falar para vocês que eles estão fazendo uma coisa ilegal. Por quê? Porque financeiramente é interessante. A cada 10 pessoas que eles negam, 2, 3 vão pedir em juízo. E para pedir isso em juízo não é tão complexo desse jeito. Entende? A gente precisa entender o que está limitado e o que não tem limite, para que a gente possa exercer os direitos dos nossos filhos. Pelo seguinte, quando todo mundo começar a entrar com processo contra o convênio, vai ser tão caro para eles ficar pagando processo, multa, advogado, que eles vão começar a fazer certo. Mas enquanto isso aqui de pessoas estiverem pedindo, eles vão continuar negando, porque esse tanto de gente que não pediu está sendo mais interessante para eles financeiramente. Vocês entendem isso? Vocês podem, estão perguntando aqui, qualquer convênio, todo convênio, isso é padrão, viu? Se você usa a rede credenciada, ainda você consegue mais atendimentos do que os 40. Mas
Se você está usando reembolso, se você tem um plano com livre escolha de profissionais, quando chega nessa numeração, eles param de fazer o pagamento e eles falam que você excedeu o limite contratual desse serviço. Isso é padrão. Bons convênios fazem isso, convênios meia boca fazem a mesma coisa. Isso é um padrão entre eles. Mas isso se resolve em juízo, ok? Procure um advogado. Procure a Defensoria Pública. Carla, eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Procura a Defensoria Pública. Defensoria Pública são... Eu já falei isso 500 mil vezes aqui, vou falar de novo. A Defensoria Pública tem um atendimento gratuito. Os advogados da Defensoria Pública são excelentes advogados. Um dos concursos mais concorridos que existem no Brasil na área jurídica é da Defensoria Pública. Então procurem a Defensoria Pública ou procurem um advogado, mas não fique em casa sofrendo quando você tem o direito de... Ok? Mas é muito importante você entender o que você precisa brigar, né? Hoje um cliente estava falando, mas eu queria um reembolso integral do plano. Ok, calma, né? A gente tem o direito ao reembolso integral se o convênio não tem profissionais qualificados para o atendimento. Se o convênio tem profissionais qualificados para o atendimento, você vai ter direito ao atendimento na clínica credenciada deles. Ou eles têm atendimento na clínica credenciada, mas não tem a quantidade de horas que o médico prescreveu. Então eu posso solicitar um reembolso integral. Não, mas eu tenho o plano com livre escolha. Bom, se você tem um plano com livre escolha, você vai ter o reembolso até o limite da tabela que você contratou, né? Existe uma série de detalhes ali que um profissional da área pode te explicar melhor. Só dando um exemplo, eu gosto de dar exemplos porque eu acho que fica mais fácil da gente entender. E quando a gente entende a lógica da coisa, a gente consegue pensar melhor, né, no assunto. Vamos voltar para o assunto de que o convênio é um negócio. Você nunca vai conseguir um reembolso de uma terapia de 200, 300 reais por sessão se você paga 400, 500 reais por mês, entende? O valor que você contrata de reembolso é diretamente proporcional ao valor que você paga por mês. Agora, eu não tenho dinheiro para pagar um plano muito bom. Bom, você tem o direito a atendimento adequado na rede credenciada. Mesmo que você pague 100 reais no seu plano. Não é porque você paga 100 reais no plano por mês que você não tem direito a atendimento. Você tem que ter o atendimento adequado, com profissionais que são capacitados para trabalhar com autismo. Né? E isso tem que ser comprovado através de certificados, através de diplomas e tudo mais, entende? Então, assim, é muito importante a gente entender, e a gente pode ficar horas aqui falando a respeito de convênio. O convênio diz que a aba não faz parte do rol de procedimentos obrigatórios. Isso é mais uma mentira. Tá no rol de revisão, na página 147, a parte de baixo, está dizendo ali que psicoterapia aba faz parte do rol de procedimentos obrigatórios. E tem uma série de detalhes, mas a gente não pode ficar em casa sofrendo. Eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta e tudo. Vai lá no site, gente. Tudo que eu converso com os clientes ou tudo que outros advogados conversam, tá escrito ali. Eu não tenho dinheiro. Vai na defensoria. A defensoria faz atendimento de graça. O que a gente precisa fazer é entender que direito não é favor. O direito a gente precisa exercer de cabeça erguida, de peito estufado, porque é um direito. Você não precisa, você não pode ter vergonha de ir atrás daquilo que a lei garantiu para os seus filhos, ok? Eu me empolgo falando disso, eu posso passar muito tempo falando a respeito desse assunto, porque é impressionante a quantidade de pessoas que são enganadas, viu? É impressionante, impressionante. Casa da Tati Almeida, pai tem que ajudar pagar convênio? Sim, tanto o pai quanto a mãe, ok? Então, esse é um outro assunto legal que a gente pode conversar um outro dia, assim, a questão da pensão, né, dos alimentos. Legalmente isso é chamado de alimento, mas a maioria das pessoas chamam isso de pensão, né? Os alimentos são estipulados por dois fatores: a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Então, é muito importante a gente saber quanto que a criança, no caso, né, precisa, mas quanto que os pais podem pagar, porque não adianta eu querer uma pensão, né, de 10 mil reais se o pai recebe 3, mesmo que ele queira pagar, ele não vai conseguir pagar. Então existe essa proporção da necessidade de quem recebe e da possibilidade de quem paga. Isso normalmente gira em torno de 1/3, 30%, 1/3 do valor que os pais, né, ou pai ou mãe recebem para dar manutenção do filho.
Xelita, quanto à redução da carga horária para servidores municipais, meu município negou 2 vezes o que eu faço. Xelita, você precisa pensar em 2 coisas. Uma coisa é a mais importante de todas. Você precisa saber se você está cumprindo os requisitos da redução da carga horária. Vai lá no site, a gente coloca com detalhes, inclusive tem a lei ali, tem requisitos para que você tenha direito. Não é porque o seu filho tem autismo que você tem direito à redução, tá? Então você precisa comprovar o autismo do seu filho, você precisa comprovar que você não tem ninguém que acompanhe o seu filho nas terapias, você precisa comprovar que a sua ausência vai trazer prejuízos para a criança. É muito baseado em laudo esse pedido. Se a prefeitura não está concedendo, solicita em juízo, desde que muito bem fundamentado isso, porque se você não conseguir comprovar a necessidade do menor, a falta que você faz, o prejuízo que ele vai ter, se você não estiver presente, você não vai conseguir redução, tá bom? Então isso é importante. Fiz plano no Unimed, eles disseram que são 6 meses de carência para poder ver a questão das terapias. Sim, está certo. A carência que a pessoa com autismo cumpre é de no máximo 180 dias. Por que eu falo no máximo? Porque tem uma série de planos que compram a carência, né? Então eu saí de um plano e entrei em outro. No outro plano eu já tinha cumprido todas as carências. Normalmente o plano ele compra, ele absorve essa carência cumprida num plano anterior. Mas se ele não comprar essa carência, o máximo de carência é de 180 dias. Isso significa que o autista não tem doença pré-existente? Então, deixa eu aproveitar e já esclarecer isso aqui. Autismo não é doença pré-existente. Eu falei disso na reunião hoje com o cliente também. Autismo não é doença pré-existente, ok? Mas isso não significa que o autista não tenha uma doença pré-existente ou que essa doença pré-existente vai entrar com carência 0 ou carência 180 dias. Vou dar um exemplo. Meu filho tem autismo e está entrando num plano novo. Ele vai ter carência de 2 anos? Não, ele vai cumprir a carência de no máximo 180 dias. Meu filho tem autismo e tem um problema cardíaco. Ele vai cumprir a carência estendida? Bom, referente ao problema cardíaco, sim, é doença pré-existente. E aí ele pode ter que cumprir esses 2 anos dessa carência por ser uma doença pré-existente. Agora, em relação ao autismo, não. E só para quebrar a perna de qualquer convênio, a carência de 2 anos é para procedimentos de alta complexidade e tudo mais. Terapia não é procedimento de alta complexidade, tá bom? Então, ainda que eles considerem o autismo, que é ilegal, mas ainda que fosse considerado, os advogados sabem, por amor à discussão e tal, ainda que fosse considerado uma doença pré-existente, a doença pré-existente atinge casos de complexidade, de alta complexidade, e terapia não é alta complexidade, ok? Eu vou pegar... A live vai ficar salva, tá bom? Fica tranquilo. As terapias têm um prazo de 180 dias no plano novo, foi o que eu acabei de falar, tá bom? Depende do que você negociar. Mas você apresentando uma carência cumprida anteriormente, normalmente o plano absorve essa carência já cumprida. Marco Almeida, o plano não está oferecendo profissionais adequados, eu estou pagando por fora esses profissionais. Portanto, o plano quer que comunique previamente para ser analisada a autorização dessas consultas fora. Então, se eles não têm o atendimento adequado, legalmente você tem direito ao reembolso integral do que você fizer de terapias numa clínica particular, tá bom? Então, isso é o que diz a lei. Obviamente, precisa ser comprovado que o plano não tem profissionais qualificados para atendimento. Mas se eles estiverem te oferecendo um valor inferior ao que você está pagando, bate nessa tecla. Se for comprovado em juízo, você consegue o reembolso integral, tá bom? A Roberta, consegui através de eliminar as terapias do meu filho de 3 anos. O problema é que a clínica no qual me direcionaram troca de médico direto. Não sei como falar com o convênio porque pedem para mandar um e-mail. Fala com o advogado que cuidou do seu processo. O advogado vai informar o juiz que eles estão trocando direto de plano e que não dá para ficar nessa clínica. Já faz um orçamento em umas 2 ou 3 outras clínicas. Quando o advogado informar isso para o juiz, já apresenta essas clínicas que têm um atendimento adequado e que dão continuidade ao atendimento.
ok? E aí o advogado pode alegar que a pessoa com autismo tem muita dificuldade em estabelecer vínculos e que não é nada produtivo, pelo contrário, é contraproducente, né? Ficar trocando de profissional, porque precisa estabelecer um vínculo de novo para começar a trabalhar e tudo mais, mas isso o advogado sabe aí como ajudar nesse argumento, tá bom? Angélica, fiz um plano no Suamérica que diz que o reembolso é de no máximo 135. Se a terapia custar mais do que isso, o plano é obrigado a reembolsar os 135 por sessão? Então, vamos lá. Eu respondi isso antes, mas vamos usar o seu exemplo, então, para deixar bem claro isso. Depende da sua situação. Você contratou um plano com a livre escolha de profissionais. Com certeza o reembolso que estão dando por terapia de 135 é porque o seu plano é com a livre escolha de profissionais. É um bom reembolso, falando a respeito de reembolso de plano de saúde, é um reembolso interessante. Se você usar a clínica que você quiser e o que você contratou, o reembolso é de 135, é isso que você vai receber do convênio. Agora, se o convênio não tem nenhum lugar que te atenda de forma adequada e você tiver que contratar uma clínica particular para te atender e você pagar, por exemplo, R$200 a sessão, se o convênio não tiver clínicas credenciadas, adequadas com atendimento, que aí seu filho precisa e tudo mais, eles são obrigados a pagar os R$200 da sessão, tá bom? Agora, se você escolheu a clínica sem pedir a clínica deles, nada, eles vão te pagar o limite do contrato, tá bom? Agora, se você precisa de um reembolso maior, faz o upgrade no seu plano. Ah, eu quero passar por um plano que tem um reembolso melhor, tem reembolso de 200, 300 por sessão. Obviamente, um reembolso de R$200 por sessão, você vai pagar pelo menos aí uns R$1.600 por mês o plano, tá bom? Aqui, de Paula, mudei o plano do meu filho e de fato cobriu, exato. Desconto de 30% no carro PCD seria só para carro novo? Sim, por quê? Porque a isenção é aplicada no IPI e no ICMS. E esse imposto é recolhido quando o carro sai da fábrica, tá bom? Então, por isso que não dá para pedir isenção de IPI e de ICMS no carro usado, porque esse imposto já foi pago quando ele saiu da fábrica. Agora, para carros usados, tem a isenção do IPVA. Galera de São Paulo, tudo continua igual estava antes, tá bom? Deu um reboliço danado, diz, perdeu tudo, não perdeu tudo, continua tudo do mesmo jeito. Estão querendo derrubar a isenção para condutores que não precisam de adaptação, mas ainda não foi derrubado, continua tudo do mesmo jeito, tá bom? Você quer saber como que faz? Tem todo passo a passo para você não precisar pagar despachante, nada, tá bom? Dai Reis, estou pesquisando agora. Então não é válido o convênio, carência, profissional não habilitado, reembolso baixo? Ixi, eu não entendi a sua pergunta. A questão é que com convênios tem uma série de variáveis. Então volta a live, porque eu expliquei algumas alterações, algumas possibilidades, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Quando o plano e as terapias ofertadas ficam a 100 km da residência, o que fazer? Solicita, antes de solicitar em juízo, pede para o convênio. Normalmente eles negam, ok? Quando eles negarem, você solicita em juízo. É totalmente inviável você fazer uma terapia a 100 km da casa, tá bom? Passou de mais de 40 minutos aí de trânsito ou de distância entre a sua casa e a clínica, é inviável. Imagina que a criança vai ter que ficar no carro ou no ônibus, enfim, em algum lugar, durante mais de 40 minutos esperando para chegar na clínica. Ela chega lá na clínica estressada, não vai render, não vai rolar, tá bom? Então, isso pode ser facilmente não, mas isso pode ser derrubado em juízo, um advogado pode cuidar disso para você, ou a defensoria pública, tá bom? Que aí não paga nada. Se a criança estiver em terapia pelo método ABA e eu trocar o plano de saúde, eles são obrigados a dar continuidade na terapia no plano anterior? Então, a ABA não é método, é uma ciência, mas eu entendi perfeitamente o que você está dizendo, ok? O plano novo não é obrigado a manter a clínica que você tinha no plano anterior. Se eles tiverem uma clínica que ofereça o mesmo tipo de atendimento, eles não são obrigados a pagar a clínica que você tinha antes, a não ser que você contrate o tal plano com a livre escolha de profissionais. Aí você decide onde seu filho vai ser atendido e o convênio simplesmente te reembolsa. Obviamente, esse tipo de plano custa mais caro, mas
para quem tem a possibilidade de contratar um plano com a livre escolha de profissionais, você não precisa se preocupar se o convênio tem uma clínica boa ou não. Você escolhe, gostou daquela clínica, você continua. Se não gostou, você troca, você vai para outro profissional. O trabalho do convênio é reembolsar aquilo dentro da tabela que você contratou. Tá bom? Pode ser interessante. Pode pedir reembolso antecipado? Você pode fazer a prévia do reembolso. Reembolso é a devolução de uma coisa que você pagou. Não tem como você receber uma coisa que você ainda não pagou, tá bom? A não ser que você esteja fraudando o documento, que eu não imagino que seja isso. Mas não dá para você receber reembolso antecipado. Com salário mínimo a criança tem direito ao BPC? Eu vou terminar, tá bom? Com salário mínimo a criança tem direito ao BPC se a única renda da família for um salário mínimo e essa família tiver 4 pessoas ou mais dentro de casa, sim, tem direito ao BPC. Se não, não vai ter direito ao BPC de forma administrativa. Mas, se o INSS negar, em juízo com o advogado particular ou com a Defensoria Pública da União, BPC, quem cuida é a Defensoria Pública da União, você pode comprovar a tal da situação de miserabilidade e você pode conseguir o direito ao BPC com uma renda acima de 1/4 do salário mínimo, que é o que o INSS exige, tá bom? Mas precisa comprovar a situação de miserabilidade, que é você receber menos do que o mínimo que você precisa para sobreviver, tá bom? E isso é possível. Vou responder o último, tá bom? Vai ter direito ao 13º BPC? Não, o BPC nunca teve direito ao 13º e por enquanto não tem, tá bom? Se mudar alguma coisa, eu vou correr aqui avisar vocês, mas eu acho que então já não rola 13º para BPC não, tá bom? A gente vai, eu acho que o assunto da semana que vem vai ser plano de saúde, né? Porque vocês gostaram e tem muita coisa pra gente aprender a respeito de planos, tá? Então, esta quinta-feira o assunto é Covid e autismo, tudo que envolve o autismo e tudo que envolve a pandemia, tá? Todos os aspectos, aspecto médico, máscara, escola e tudo mais. Na semana que vem, então, a gente fala a respeito de convênio, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa noite, eu vou deixar salvo, se você gostou da live, compartilha, passa para outras pessoas, e depois eu vou subir lá no YouTube também, galerinha, dá uma força lá no YouTube que tá fraquinho o nosso, tá bom? Beijo, tchau, tchau, boa noite para todo mundo.